Você me avisa, Gregory, quando for. Pronto. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos. Hoje nós estamos com a nossa 18ª Happy Hour na internet e temos a honra e o prazer de receber a doutora Gisele Batista e a doutora Vânia Loureiro, que vão falar de um assunto tão bom, tão bonito, esse mês agora de dezembro, com as festas, né, tanto judaica como também católicas, com Natal. A gente gosta de ganhar presente. E você, gosta de ganhar presente? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ambas desenvolvem ao longo de muitos anos, trabalhando muito perto com crianças nas escolas e também nos consultórios. Muito bem-vindas. Eu passo o microfone primeiro para a Gisele. E, Gisele, por favor, pode falar, querida. Então, boa tarde, Mirielle, obrigada pelo convite, obrigada aqui estar com a Vânia, estar com o Gregory também, e com os demais participantes que vão estar acompanhando aí a nossa conversa, né? Que a nossa proposta aqui é fazer um bate-papo bem leve, né? Sim. Trazendo aí as questões da parentalidade, envolvendo os pais nesse compromisso importante, né? De estarmos junto às famílias. Eu sou psicóloga, trabalho na área clínica e também trabalho na área da educação. Tive o prazer de trabalhar com a Vânia, né, uma grande colega de trabalho aí, no qual aprendi muitas coisas importantes na minha atuação como psicóloga escolar, uma grande parceira de trabalho. E eu vou deixar que ela se apresente também para a gente continuar o nosso bate-papo. Com certeza. Eu também estou muito honrada, fiquei muito feliz, né, com esse convite, até por conta da proposta da Together for Peace, que sempre foi uma proposta que eu abracei, né, da educação dos jovens para a paz. Eu também venho de escola, como a Gisele falou, trabalhamos juntas, que foi muito bom, e venho dessa área educacional. Hoje eu estou só na clínica, mas acompanhando crianças, adolescentes, jovens, né? E fiz, assim, durante muitos anos, eu tive envolvida com a Unesco, né? Com a Rede PEA da Unesco, representando as escolas que eu trabalhava na época, envolvidas exatamente com isso, com o voluntariado jovem, porque eu acredito com todas as forças que a gente tem que ensinar desde pequenininho, né? Com certeza. Valores para as nossas crianças. Então, é por aí, viu? E vamos conversar. E queria saber com vocês, ganhar presente é bom? Ganhar presente é muito bom. Quem gosta de ganhar presente, né? E as crianças, elas têm uma questão importante, né, para os nossos filhos, independente da fase. Assim como nós, eles também têm desejos, né? E os desejos, eles são grandes motivadores do ser humano. Então, quando a gente percebe que existe um desejo, às vezes a gente precisa ficar atento a como a gente atende esses desejos. Então, quais os recursos que a gente usa para oferecer para essa criança, para esse jovem, esse acesso a que esse desejo seja atendido. Então, às vezes, né, é muito importante a gente prestar atenção se esse desejo ele é recorrente, se apresenta, às vezes, uma característica específica, porque, às vezes, dentro desse desejo, a gente pode fazer várias leituras, né, através dos nossos filhos, né, através dos interesses, que, às vezes, podem ser muito específicos. Então, tudo isso são sinais importantes para que a gente possa trazer esse fator motivador, para que a gente possa também agregar outros valores e também outras necessidades que são importantes para o desenvolvimento. E aí, eu acho que a Gisele está falando de uma coisa que é muito importante, que é o olhar profundo, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, né, no dia a dia, às vezes nós não prestamos atenção na essência da coisa, né, no desejo mais profundo. Então,
nós caímos no imediatismo. E aí fica aquele saco sem fundo, né? Ganhar presente, óbvio que é muito bom. Mas se você acostumar uma criança a ser recompensada ou presenteada, tem pais que, às vezes por motivos próprios, né? Eles trazem sempre da rua um presentinho, qualquer coisa. E aquilo ali nem sempre... geralmente isso não dá certo no final, né? Então, assim, você está atento para o real desejo do seu filho, isso é muito importante, porque não necessariamente é só a coisa física, né? Que eles têm, que eles estão nos pedindo. E isso que a Vânia está trazendo, né, desse olhar para o não automatismo, ele é tão importante, porque com esse ato de olhar o desejo, a gente pode instigar a criança para um elemento muito importante, né? E eu acho que é um dos elementos assim que são muito norteadores para o aspecto educativo, que é a questão de você tolerar o seu desconforto. Porque quando eu coloco a criança, né, ou o próprio adolescente, no sentido de que ele espere, que ele reflita em relação ao pedido, para que ele reforce quais os elementos que estão por trás desse desejo, eu acabo, de uma certa forma, trazendo para esse jovem e para essa criança esse desenvolvimento dessa capacidade. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos desconfortos. Então, quando eu imediatamente presenteio uma criança, quando imediatamente ela surge com desejo, eu perco a oportunidade de ensinar para ela esse fator tão importante de autorregulação das nossas emoções. Então, fala, Vânia. Não, é que tem um ditado brasileiro, né, que o melhor da festa é esperar por ela. E muitas vezes é isso mesmo. Eu, por exemplo, pequena, o meu pai, eu pedia alguma coisa, ele falava assim, tá, quando eu puder eu dou. Ou então ele falava assim, no seu aniversário, no Natal, tinha uma data. E me fazia esperar um pouquinho. Normalmente eu mantinha o desejo e outras vezes você até troca, né? É verdade. Isso. Eu tinha, quando meus filhos eram pequenos, e a gente ia assim para o supermercado, uma loja que tinha alguns brinquedos, a primeira coisa que eles diziam, mas eu preciso. Aí eu dizia, quem sabe, vamos ver, vamos dar um tempo. Eu nunca comprei naquele momento, porque senão ele te bota saia justa, né? E isso não é bom. E aí, a partir do momento, dependendo do que era também. Por exemplo, eu nunca dei para os meus filhos arma, assim, revólver, nunca dei. Porque eu acho assim, se eles quisessem fazer uma arma, eles tinham aquele Lego, então eles faziam com Lego aquela papel, arma. com qualquer coisa. Exatamente. Mas dar um presente, uma arma, no meu ponto de vista, não era positivo, não. Existe até uma corrente, né, que fala muito sobre... que critica, de alguma forma, as fábricas de brinquedo, porque a criança pequena, principalmente, ela tem uma capacidade de criatividade muito grande, né? Então, ela é capaz de brincar com os dedinhos, com qualquer coisa, né? Sim, papel. E as fábricas de brinquedo, elas têm um objetivo de venda, então comercial. Elas criam, né, comercial, elas criam os brinquedos que já vem tudo meio pronto. Foi como você falou, se eles quisessem fazer uma arma, qualquer coisa, um graveto, o Lego, qualquer coisa, eles fariam. Então, também, assim, a gente não pode ser tão radical, nem para um lado nem para o outro. Não compro brinquedo nenhum. Não é por aí. A gente tem que ter um meio termo, mas não pode desvalorizar a capacidade da criança de criar. E nem embotar, né? Porque quando você... E sempre procurar assim, brinquedos que não é o momentâneo. Aquele brinquedo vai usar assim, uma semana e depois ele fica posto de lado. Alguma coisa que exatamente que ele vai poder usar, brincar. Eu adoro quebra-cabeças.
A gente em casa tinha o costume, né? Tinha um canto do quarto que a gente sentava com o quebra-cabeça de 1.000, 2.000, 3.000 pedacinhos para pôr, e conforme a gente montava, tirava uma foto. Era muito interessante. E era um momento que dava para manter as crianças tranquilas, sabe? Mas isso que você falou do brinquedo que não vai ser usado uma vez só, tem brinquedo que foi feito para isso, como o Kinder Ovo, que eu falei. Mas foi feito para isso. Mas assim, isso vai muito de encontro ao que a Gisele falou. O brinquedo que não vai ser usado uma vez só é aquele que traduz o real desejo da criança. Sim. Porque se ele só traduz a necessidade de satisfação imediata, ele pode ser o mais caro, pode ser o que for, que ele só vai ser usado uma vez. Entendeu? Não sei se aqui no Brasil o costume, por exemplo, de você presentear uma criança com livros. Na Inglaterra, isso é bem comum. Até quando eu estudava, a gente tinha livros, séries, né, para os meninos e para as meninas. Então, a gente queria sempre ganhar um desses livros, e aí a gente lia e depois emprestava para o resto da turma, para fazer a ronda. Então, isso é muito bom, você ganhar até um livro. Aqui no Brasil, é aceito, as crianças aceitam ganhar livros? Quer falar, Gisele? Sim, sim. A gente tem esse hábito também de presentear. Né? Agora, tudo depende muito do estilo da criança, né? Às vezes a criança família, ela não está acostumada, ou ela não está ambientada com esse tipo de presente, ou às vezes a própria família não tem esse hábito de leitura bem desenvolvido, e aí a criança acaba, de uma certa forma, não às vezes valorizando esse tipo de presente, às vezes até falando, não, mas isso não é presente, né? Tipo roupa também não é presente. Dependendo da idade da criança e pela espontaneidade, às vezes ela fala na hora, né? Quando ela recebe algo que, para ela, naquele momento, não é valorativo. Mas tudo isso são elementos que precisam ser construídos. É claro, se você sabe que a criança gosta de ler, né? Se ela aprecia esse tipo tem esse hábito, o livro sempre é muito bem-vindo, e é muito comum as pessoas darem livro de presente quando elas entendem que aquele contexto permite isso. Agora, é interessante isso da criança valorizar presentes específicos. Né? Por que é importante a gente prestar atenção? Porque essa identificação, né, faz com que, de fato, a criança receba esse presente dentro de um formato relacionado a uma atenção do outro. Né? Quando ela identifica o gosto dela com o presente que ela ganha, ela acaba, de uma certa maneira, trazendo aquele entusiasmo, né, infantil para interagir com aquele elemento, que é o brinquedo, no caso, o livro, enfim. Então, às vezes, a criança ela tem esse entendimento do quanto afetivamente ela está envolvida com aquele sujeito, dependendo do presente. É muito interessante, porque dentro desse momento, a gente também tem que aproveitar para ensinar valores, né? Claro. Porque, às vezes, a criança fala, a minha avó vai me dar uma boneca que eu vi na televisão porque ela gosta de mim. A criança, às vezes, ela fala isso, ela faz essa conexão. Da afetividade com o nível de presente que ela vai ganhar, porque é o presente que ela gosta. Então, ela acaba associando isso. De uma forma, obviamente, distorcida, porque a criança, ela distorce. Ela tem essa possibilidade de ter uma distorção cognitiva. E aí, esse é o momento que a gente tem que aproveitar para ensinar. Que não é assim, que as coisas não funcionam dessa forma, que o presente, às vezes, não está atrelado ao fato da pessoa gostar ou não de você. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses elementos que envolvem o ato de presentear. Eu tenho experiência, que eu participo há muitos anos de um trabalho voluntário com crianças desfavorecidas socialmente, quer dizer, economicamente. Sim. Então, para essas crianças, a roupa é presente, sim. O chinelo é presente, com certeza. Sim. O chocolate é um presentão. Presentão, E assim, uma coisa que eu acho muito bonito, nós tínhamos lá uma biblioteca que estava desativada.
e começamos a arrumar e convidamos os meninos para irem até lá dar uma olhada. E como eles se maravilharam com aqueles livros, entendeu? Então, assim, é óbvio que eles dão valor a um brinquedo também, mas, assim, como lhes falta roupa, comida, livro... Sim, o básico, aquilo ali para eles ficam muito felizes. Muito com felizes. certeza. Eu tenho também uma situação que aconteceu quando minha nora teve a segunda filha. Meu filho levou a mais velha para ver a irmã, que acabou de nascer, levando um presente para a irmã, que acabou de nascer, e a irmã tinha já um presente para dar para ela também. Então, essa troca, eu acho isso tão singelo, mas de uma importância tão grande, que as duas crianças estavam se presenteando. A partir do momento que ela chegou nesse mundo, ela estava já oferecendo um presente para a irmã mais velha e a irmã mais velha para ela. Que dificilmente acontece, eu acho. Não sei, eu não tinha ouvido falar de outras pessoas fazerem isso, mas é muito singelo, mas tem um significado tão profundo na cabeça das meninas, sabe? Eu te desejo Porque seja bem-vinda, né? é mais ou menos isso que os pais querem dizer quando fazem, né? Adotam essa atitude. Já vi isso algumas vezes. Muito porque o pequenininho geralmente também tem um pouco de ciúme, mas eu acho que por trás disso tem o desejo dos pais de mostrarem, né? Com certeza. Meu neto... Isso que vocês estão falando é tão interessante, porque nas escolas a gente faz muito isso, né? Fazer com que eles troquem presentes. Sim, né? É bom demais. Troquem agrados, independente do que seja. Sim, troquem elogios, troquem elogios, mensagens. Sim, um cartão, um desenho. Abraços, né, Gisele? Abraços. Hoje em dia, eu até falei, sabe aquela plástico com os braços? O fabricante deve estar fazendo um dinheirão, porque acho que todo mundo vai comprar um daqueles para poder se abraçar, né? Um abraço é muito bom. Olha, muito em escola nós temos a oportunidade de fazer uma série de atividades assim. Então, troca de mensagem, troca de elogio. Essa do abraço, eu me lembro que tinha o dia do free hugs, que eles saíam pela escola, né? Olha, hugging everybody. Isso. Tinha o dia da gentileza, que era tão bonito. O dia da gentileza era só um dia, mas assim, a gente dividia as tarefas, as crianças já iam para determinados pontos. Então, tinha criança que chegava na porta da escola para desejar bom dia para quem estava entrando, para entregar uma rosinha que ela fez de papel, entendeu? Então, já vai moldando a criança, né? Para ela. Aquilo fazia uma diferença no nosso dia, entrar e já receber uma florzinha de uma criança e desejando um bom dia, isso era muito bonito. Certeza. Esse olhar, né, apurado para que eu precise parar para olhar para o outro. Eu acho que isso é tão interessante. Tinha um projeto que era muito interessante também, né, Vânia, que era o dia da troca de brinquedos usados. Eu achava que era muito legal. Esse dia era para mim, se eu olhava aquilo... Chamava-se Feira de Trocas. Isso. Isso era muito bonito, porque às vezes você podia ter... Não interessava o valor econômico do brinquedo, de nada. Interessava que ele... É como hoje em dia existe aquele enjoei, né, de roupa, coisas assim, sites que fazem isso. Só que ali era para crianças e jovens, né? E era de troca. E eu podia trocar uma figurinha por um boneco caro. Mas era o meu desejo naquela hora, o que o outro tinha. E assim... Isso que você está falando é legal, porque eu pude presenciar recentemente uma atitude muito bacana aqui recentemente não, foi antes de começar a pandemia, foi o ano passado. As mães do condomínio que eu moro, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, enfim, a gente se comunica muito por ali,
e elas organizaram essa atividade de fazer o troca-troca de brinquedos usados para as crianças do condomínio. Né? Então, eles se reuniram, né, em uma data específica, cada um levou um brinquedo, e lá eles negociavam essa troca. E largaram eles ali, eles fizeram uma negociação. Eu achei tão interessante aquilo, porque é uma forma também de você trazer para a criança esse elemento da novidade. Ao invés de você comprar o seu presente, né, ao invés de você querer uma coisa nova, troca aquilo que para você, de repente, já não tem mais tanto interesse. Com certeza, que esteja em bom estado, né? E eu me lembro também, a gente fazia muito o amigo oculto, como diz o Gregory. Acabou de perguntar. O amigo oculto. Esse ano ele vai estar um pouco sumido, né? O amigo oculto. Não. Não? Naquele formato, sim. Naquele formato. Eu, por exemplo, esse trabalho que eu faço, nós sempre fazíamos uma festa de encerramento. Essa festa vai ser amanhã. E era uma festa presencial. E tinha amigo oculto, tinha entrega de presentes e tudo, mas o presente vai ser virtual. A gente vai estar entregando mensagem. Vai ser um amigo oculto que cada um vai receber uma mensagem de um amigo. E hoje em dia tem os aplicativos, né, para sorteio de amigo oculto. Tem. Sim. E hoje em dia também você pode fazer compra online e a pessoa recebe na casa dela. Eu acabei de fazer isso com meu neto, mandei umas roupas para eles nos Estados Unidos para presente de Natal. Então, mas faz falta o abraço, né, Mirelle? Eu ainda não consegui abraçá-lo. Mas eu vejo ele todo dia, durante 5 minutos, aqui na minha telinha, que para mim já é uma satisfação muito grande. Eu acredito que o Gregory tem algumas perguntas também, né, Gregory? Por favor, se você gostaria de fazer a pergunta para as doutoras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela excelente explicação sobre o tema. Acho que uma das perguntas que eu tenho, que eu me lembro que recentemente isso foi até caiu na prova do Enem como tema de redação. A questão das empresas de brinquedos, que toda hora elas colocavam muita propaganda e marketing na televisão, fazendo com que as crianças sentissem vontade de pedir para os pais para comprar mais brinquedo. E, às vezes, não necessariamente precisava. Aí, se não me engano, recentemente teve uma legislação que mudou isso, e agora as empresas elas têm que estar mais atentas em relação a essa publicidade infantil. Como é que vocês veem essa questão, principalmente agora perto da época do Natal? Esses elementos apelativos, né, do marketing, né, que às vezes ele tem uma tendência para que você hiperestimule a criança para o consumo. Né? Inclusive, hoje em dia, essa legislação ela acaba, de uma certa forma, interferindo, inclusive, nos algoritmos, né, que envolve as redes, né, sociais, enfim, o YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a criança, ao acessar a rede social, ao entrar nas ferramentas digitais, ela acaba, de uma certa maneira, fazendo uma leitura desse algoritmo, e aí o que acontece? Ela vai sendo bombardeada de informações. Então, esse marketing restrito, ele precisou ser aplicado porque ele começou a ter um nível de desregulação. A criança começava a receber, cada vídeo que ela entrava no YouTube, ela já vinha atrelado antes um anúncio antes do vídeo. Né? Isso já acontecia na televisão, só que a televisão a gente consegue ter um pouco mais de controle. Né? Com o celular e com o acesso liberado, né, das crianças com as redes sociais, os pais não têm esse controle. Então, as crianças elas eram bombardeadas de verdade. Então, essa lei ela veio e ela tem uma função aí, que é essa função reguladora para os órgãos publicitários, para que eles
verifiquem como que é feito a indução dessas condições, para que as crianças não recebam isso em demasia, porque as propagandas, a gente é altamente influenciável, né? Agora você imagina uma criança. Então, o tempo todo recebendo aquela informação. Uma coisa é ela buscar essa informação, outra coisa é ela receber isso, bater na porta dela sem ela pedir. Então, realmente, isso é algo muito sério. Eu acho que essa lei ela veio a calhar, assim, principalmente pela necessidade e pelo excesso do uso e do consumo das redes sociais. Então, a criança está muito exposta, ela está diretamente exposta. Então, assim, a criança só não, nós todos, né? Mas, assim, a criança ela é mais indefesa, né? Com certeza. Então, eu tenho uma pergunta. Isso traz até problemas da família, né? Porque familiares. Que a criança pede, a família não tem condições de entregar. É muito complicado. A minha pergunta seria, hoje em dia, com tanta tecnologia, né, qual seria a idade ideal para você dar nas mãos de uma criança um iPhone, um iPad, para ela começar a interagir com a tecnologia? Porque eu já vi crianças muito pequenas que já estão com os dedos nas teclas. Qual seria? Vou falar a minha opinião, Gisele complementa e fala dela. O que acontece assim nesse mundo digital, né? Então elas têm muita facilidade para mexer, muito pequenininhas. O pai leva a um restaurante e deixa o celular na mão da criança e ela joga algumas coisinhas assim, e eu não vejo nada demais com limites, né? Então não tem problema, não dá para fingir que eles nasceram nesse mundo, que eles não nasceram nesse mundo, eles estão aqui, é desse jeito. Aparelho. Travou um pouquinho para mim, travou para vocês também? É uma pequena travada, mas tudo bem. É a net, claro. Mas, assim, estar em contato com os eletrônicos, eu acho que é da vida, não tem jeito. Mas daí a ele ganhar um aparelho, por exemplo, um telefone celular, aí eu acho que tem que ter o mínimo de maturidade, porque aquilo ali é uma arma, aquilo ali pode assustar muito. Por mais proteção que os pais coloquem, porque é possível colocar, mas é muito sério, né? A criança pode ser atingida, então eu acho que tem que ter um limite, enquanto ela tiver os pais conseguirem estar com ela por perto, não tem necessidade de ter um telefone só para ela, entendeu? Sim. Fala, Gisele, o que você acha? Então, eu penso, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode sempre evitar. Quando os pais perguntam para mim, eu posso dar um celular? O que você acha? Eu acho que posso dar um celular para meu filho? Eu sempre pergunto, você já deu? Você já tomou essa atitude? Porque a gente tem que entender qual é a intenção do pai quando ele está perguntando isso. O que acontece é a hiperexposição da criança sem a maturidade. Eu sempre falo, evita ao máximo que você puder de entregar para essa criança um aparelho muito pequeno. Sim. Mas tem uma idade? Não, a gente não pode dar uma idade, porque a criança, às vezes, ela varia em maturidade. Né? A gente sabe que tem crianças de 9 anos que são super madurinhas, assim, que já têm uma consciência das suas ações, não no sentido da responsabilização, mas que entende regras muito bem, que aceita muito bem os limites. Já tem crianças que não, da mesma idade. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que a Vânia está falando, perfeito. A criança, ela já nasce exposta. A criança, tanto que ela, desde muito pequena, ela já acha que tudo é touch, né? Ela olha, tudo para ela é touch, assim. Então, ela já nasce com o dedinho, assim. Tudo bem, é isso, é a geração, vamos embora. Agora, no momento que eu dou um aparelho, eu tenho que ter esse entendimento do que está por trás desse ato de entregar. É uma responsabilidade que você está entregando na mão de uma criança e como ela vai funcionar isso na vida dela. Sim. Porque a questão do limite, ela é primordial. Se você vai dar, tem que ter o limite. E o limite dá muito mais trabalho do que você ficar cuidando do seu filho quando ele está sem celular. Porque às vezes a criança ela incomoda, porque ela quer o celular, eu dou o celular, você fica quieto.
Mas esse entendimento da supervisão sobre esse conteúdo dá muito mais trabalho. Então, a gente deve sempre evitar dar o celular para as crianças, né? E saber medir isso, eu acho que é super importante. Quando eu era mais jovem, a gente tinha televisão. Então, tinha o horário para a gente poder assistir Rin Tin Tin, Lassie, Então, era de tarde, 1h30 aproximadamente, depois era hora de janta, banho, cama, né? E tinha que fazer os deveres de casa, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Queria saber, na opinião de vocês, como a pandemia afetou o emocional das crianças e adolescentes nesses meses. Certo. Então, a gente sabe que as crianças, com esse cenário de pandemia, elas foram privadas. Elas sofreram um processo de privação. Privação das relações, privação do contato educativo, privação do contato familiar, né? Então, a gente está falando dos elementos que norteiam os nossos afetos também, né? Porque os nossos amigos são a escola, né? Os nossos entes queridos, os avós, enfim, né? Tudo isso que envolve esse processo de isolamento. Então, isso, né, demandou das famílias um olhar muito mais apurado e difícil, né? Porque todo mundo estava sofrendo. Então, todo mundo estava sendo privado, né? Não foram só as crianças. Exatamente, exatamente. E aí, no momento que eu preciso oferecer para essa criança um nível de atenção maior, foi aí que começaram a emergir muitos problemas, porque eu preciso dar mais atenção para aquele sujeito. E no meu automatismo da minha vida, eu já não dava isso antes, né? E aí, no momento que eu precisei olhar para essa questão, é como se tivesse que dar um recurso que eu não tenho. Então, só que eu não posso oferecer para o outro o que eu não tenho. Eu não tenho para mim, como é que eu vou oferecer para o outro? Aquela lógica, né, das máscaras de oxigênio, né? É mais ou menos isso. Então, assim, eu preciso primeiro entender como que eu estou, para depois dar essa atenção para a criança. Então, as crianças foram afetadas nesse nível. Os pais estavam adoecidos, estavam com muita dificuldade, às vezes, de aceitação pela condição, e a gente sabe que foi muito difícil para muitas famílias, e precisando se desdobrar ainda para essa atenção para os seus filhos. Então, o que acontece? As crianças realmente foram totalmente privadas de muitas vezes de carinho, de atenção, de afeto. Então, houve um desequilíbrio. Tudo entrou em desequilíbrio. O que eu percebi muito foi assim, além de tudo isso, né, todos nós fomos privados, né, os pais, os filhos, e também houve uma reorganização de papéis, funções, trabalho. Então, isso desnorteou um pouco os adultos, um pouco muito os adultos. E isso teve consequência direta nas crianças. Isso que a Gisele falou, né, deles terem que dar alguma coisa que nem sempre eles estavam prontos para dar. Por outro lado, houve muita coisa negativa, mas houve um lado positivo, porque os pais começaram a conhecer melhor detalhes da vida do seu filho, estavam ali convivendo, né? E aí passaram a perceber, por exemplo, como ele assiste uma aula, como ele interage, e lidar com as dificuldades que muitas vezes, principalmente em classe média, estavam terceirizadas, né? A criança estava na escola, estava no esporte, com babá. Então, assim, foi muita coisa. Agora, os resultados, né? E depende de cada família, de cada tipo de privação, de como cada um conseguiu lidar. Gregory, você tem uma outra pergunta, Gregory? Tenho. Eu quero saber a opinião de vocês em relação às voltas às aulas. Provavelmente aqui no Brasil as escolas não vão abrir durante o período de 2020. E aí, quando a gente compara em outros países, se eu não me engano, Estados Unidos, Alemanha, Holanda,
as escolas já voltaram a funcionar. Infelizmente, infelizmente, por causa que as escolas estão paradas desde março, se eu não me engano, isso vai ter grandes impactos tanto nas crianças quanto nos adolescentes, como nos jovens também, de uma maneira geral. Como vocês veem essa questão das voltas às aulas presencial? Uhum. Olha, Então, quer falar, Vânia? Vai lá você primeiro. Vai não, lá. eu ia falar da experiência que eu estou tendo, né? Essa volta às aulas presencial na escola particular, ela aconteceu. As crianças da escola particular que, né, têm outra situação financeira, eles conseguiram repor para e passo. Demorou um pouquinho, uma ou outra, mas eles conseguiram fazer de uma forma virtual, e várias escolas estão trabalhando de uma forma híbrida, né, que aumentando, porque o contato faz falta, faz muita falta. Então, eles estavam muito bem virtualmente, mas perceberam que emocionalmente as crianças não estavam, e aí começaram a voltar. Então, tem vários formatos por aí. O que eu queria falar, né, que eu tenho observado, é exatamente com o pessoal da escola pública, que é o que o Gregory está falando. Então, Sim. realmente, esse ano foi um ano perdido. Porque eles não têm. Eu tenho amigos professores de escola pública, eu tenho alunos do projeto social que são alunos de escola pública, alguns não têm, não têm o aparelho, não têm a internet, não têm. Então, assim, foi um ano perdido. O que eu digo com relação a isso? Também eles não teriam como voltar, porque a escola, a estrutura escola não está preparada para isso. Então, era levar os meninos para a escola para morrerem mais cedo? Entendeu? Quer dizer, eu entendo por um lado, eu só lamento muito, porque eles já são, né, de uma classe desfavorecida. Sim. E eles tiveram menos ainda. Por isso, o trabalho que a gente faz chama-se apoio escolar. E por isso nós fizemos de tudo para não abandonar esses meninos esse ano inteiro. Fizemos de uma forma virtual, nos adaptamos, demos nó em pingo d'água. Porque, pelo menos aos sábados de manhã, eles estavam conosco. E para você ter uma ideia, Grego, são assim, 10 adolescentes num sofá com um celular. Mas todo sábado de manhã eles estão lá. Aí, às vezes, um na casa da avó com o celular dela. A internet cai e a gente tem a paciência e continua. No meio do ano, nós conseguimos a doação de um computador, um laptop. Aí já melhorou, porque pelo menos eles viam a gente um pouquinho maior, né? Mas a realidade deles na escola é muito difícil. O que a Vânia está falando é tão importante a gente atentar quando a gente está falando da educação, porque quando a gente trabalha com educação, né, e a Mirelle que também, né, trabalhou com educação, vai entender o que a gente está querendo dizer aqui. Por mais que atendamos uma demanda particular, né, a gente vem proveniente de uma origem aí de um trabalho de escolas particulares, a gente não pode fechar os olhos para uma questão da equidade na educação. Quando a gente tem um caminho, né, das escolas particulares abrindo as suas instituições, porque tem um protocolo, né, e às vezes tem uma condição de protocolo para receber as crianças, né, de forma escalonada, ou porque tem uma estrutura física que permita o distanciamento. Enfim, a gente sabe que as escolas elas tomaram muitos cuidados para retomar, foram planos e planos de estudo para a retomação das atividades. Sim. Mas a gente também não pode, enquanto, digamos assim, compromissados, né, com o processo educativo, não olhar o desfavorecimento de outras crianças que não tiveram as mesmas condições das crianças das escolas particulares. Porque por mais que aquilo, quando a gente fala com o ano perdido, no sentido de que a gente não teve a aula que a gente gostaria de ter, e a gente sabe que as crianças elas não renderam o que elas poderiam render no formato educativo.
nessa modalidade. A questão aqui que envolve é uma questão de acessibilidade, né? O quanto eu disponibilizo condições, e aí a gente exacerba, né, uma grande, né, e eu falo, é um processo muito, muito doloroso para a gente de entender que a gente tem uma grande desigualdade. Tem. Verdade. E essa desigualdade, ela é uma desigualdade que ela nos dói, porque a gente sabe que isso que a Vânia está dizendo do desejo da criança de estar na frente da câmera no sábado, porque ela tinha um grupo de educadores que se disponibilizavam para isso, e as crianças se articulavam, mesmo dentro da precariedade, para estar naquele momento na frente da câmera. A gente sabe o quanto aquilo para aquela criança fazia diferença, porque você está olhando para ela. Exatamente você isso. está fazendo algo por ela. Sim. Ela poderia não estar, né, aprendendo nada, mas ela estava ali ligada, inteirada. Então, assim, isso é muito valorativo, e as escolas públicas não conseguiram alcançar isso por uma questão de estrutura. Ela se sente que alguém tem sentimentos por ela. Ela é importante. Nós tivemos muito cuidado com relação a isso, porque o grupo que nós atendemos é de crianças de faixas etárias diferentes, de escolaridade diferente. Sim. Mas o nosso objetivo não era dar apoio escolar de nada, a gente queria era dar apoio a eles. Então, inventamos aulas que atendesse a todo mundo, tipo assim, por exemplo, uma aula sobre fake news, estava se falando muito. Então, usamos e todo mundo prestou atenção, inclusive os voluntários que não fizeram a aula. E aí, assim, buscamos assuntos que interessassem a todos. Mas, na realidade, assim, antes da aula começar, durante e depois, o que a gente queria era saber deles. Então, começamos cada aula, que ainda vai terminar amanhã só. Começamos cada aula com umas carinhas e perguntando o estado de humor de cada um. E aí cada um deles fala, eu estou bem, não estou, escolhe a carinha e você vê. E aí você pergunta, mas por quê? E depois que a aula termina, você entra em contato, se você sente que aquela criança está preocupando. Agora, tem uma outra coisa também que me emocionou muito, esse trabalho me emocionou muito, foi muito bom ter participado dele, eu estou muito orgulhosa, né, de fazer parte desse grupo, mas me emocionou muito também uma iniciativa de alguns alunos, dos quais eu já participei da vida deles, né, enquanto crianças. Eles hoje em dia estão no vestibular, se eu não me engano. Se não, eles passaram para a faculdade, mas acho que eles estão no vestibular. Eles tomaram a iniciativa de dar aula por eles mesmos. Eles fizeram uma coisa no Facebook, não me lembro, no Instagram, já deve ter visto, oferecendo aulas particulares para alunos da rede pública que eles sabiam que não estavam tendo. Olha. Isso eu chego a ficar arrepiada de ver, porque bonito. A sementinha que nós plantamos lá atrás, foi na escola que eu trabalhei, a sementinha que nós plantamos lá atrás do voluntariado está dando fruto. Muito bom. Foi um grupo de uns 3, 4 adolescentes que fizeram essa coisa, e as pessoas se inscreviam ali e eles estavam dando aula para esses alunos que estavam no mesmo ano que eles, ou anos atrás, mas com... Essa pandemia, ela teve seus momentos difíceis, ainda está tendo, né? Mas eu acho que a sociedade, se a gente percebe, ela também trouxe coisas positivas. Esse redescobrir, né? A solidariedade, a família, isso é um ponto, eu acho que daqui para frente só tem a melhorar, né? Só tem coisas a ser ganhas, né? A sociedade precisa se resgatar valores, né? E ter uma consciência maior pelo seu semelhante. Eu quero saber se ele está bem, eu posso estar bem também. E não simplesmente botar as vendas e não querer observar e ver, né, a realidade. Esse momento realmente é de muita reflexão. Está mostrando na nossa pele que o bem-estar de um é o bem-estar de todos. De todos.
Então, no outro dia eu estava lendo sobre a questão da máscara, né? Que muita gente já não está usando mais. Eu até uso. republiquei, claro que a gente tem que usar. Mas assim, eu compartilhei, né, o pensamento de um médico amigo meu, que ele falava, não é sobre você, é sobre todo mundo. É todos nós, né? Porque assim, tudo bem, você quer se expor, não é só problema seu, porque você vai levar o vírus para algum lugar. Com certeza. Porque as pessoas esquecem que ela pode não ter os sintomas, mas ela carrega o vírus e ela transmite. E isso é aí que mora o perigo. E do outro lado também, você não sabe como que aquela pessoa, caso ela tenha contato com o vírus, como que o organismo dela pode reagir. Uns sem problema, outros acabam morrendo. Então, isso causa um certo desconforto, né? A gente fica preocupado. Você sabe, o nosso lema da Together for Peace é eu me importo com você. Ah, que legal. Esse é o nosso lema. Empatia na veia. Exatamente. E você tem muito aqui no logo da Together for Peace o conceito, né? Dos gomos, que representam a riqueza do planeta, as diferenças, e como tudo faz parte de um todo. As pombas da paz, o pássaro liberdade, as mãos de unidos e Together for Peace, né, englobando. E eu acho que agora, com o Natal chegando, com também nós temos a festa judaica das luzes, né? Eu acho que esse mês vai ser um mês de muita alegria, tem que ser. E a gente tem que aproveitar, né, Mirielle, para aproveitar, porque, assim, quando a gente está falando desse momento, a gente está falando de um momento de tradição, de troca de presentes Sim. ou de oferecimento de presentes por uma tradição. E aí, eu acho que, como a gente está vivendo um momento onde os valores precisam ser cada vez mais resgatados agora, né, porque a gente não vai poder estar junto, né, a gente não vai poder estar se abraçando, a gente não vai poder estar fazendo o que normalmente a gente faz, de ir lá na casa do amigo levar uma lembrancinha. A gente pode tentar usar a nossa criatividade para trazer esses elementos, né, de valores em relação às mensagens que a gente está passando, ou gravar um vídeo para um amigo, gravar um áudio, né, ou enviar para ele uma mensagem, mandar entregar, né, uma cartinha na casa dele, um cartãozinho, tentar resgatar alguma coisa que faça com que a gente preencha esse momento de vazio pela não presença. E aproveitar as crianças, né, em casa para poder fazer isso. Teve uma amiga minha que fez uma coisa tão bacana, que ela foi lá, comprou os ingredientes, comprou tudo, eles estão produzindo os biscoitos, né, de Natal, que são muito tradicionais, né, de troca de Natal, e ela está fazendo com as crianças em casa, aqueles biscoitos decoradinhos, e eles estão brincando, é colorido, enfim. Eles estão se divertindo pra caramba, e eles montam, esse saquinho vai para a vovó, esse outro vai para a tia. Então, assim, olha que bacana. Criatividade. Né? Esse muito momento bom. que está sendo gerado ali. Então, é tentar fazer isso, né, um pouquinho, né, que a gente consiga trazer a magia dessa data de uma forma muito mais rica, né, e interessante, e que a gente promova mais momentos de interação, né? Com certeza. A interação nessa hora, uma hora que uma criança está fazendo um biscoito, né, que é uma comida doce, né, que tem todo um simbolismo, para dar para alguém da família que ela gosta, gente, não tem presente mais bonito do que esse. É verdade, né? Você está se dando. É. Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês gostariam de ganhar nesse Natal? A nível geral, vacina. Vai ter mais um encontro aqui, porque, olha, esse ano a gente gostaria de tantas coisas, né? Eu gostaria muito de estar com as pessoas. Né? Se eu pudesse escolher algo, seria aglomeração, né? Estar com as pessoas que a gente ama, e esse ano isso não vai ser possível. Então, é isso. Né? Eu acho que a gente valoriza agora essa coisa de estar juntinho, abraçar, poder estar perto, e a gente poder, de fato, trocar, né, os afetos. E a gente não está podendo fazer isso agora. Eu sinto falta, óbvio, da aglomeração, que eu sou
adoro festas, adoro encontrar pessoas, eu sou do encontro, mas você me perguntou, a primeira coisa que eu falei, eu quero vacina, porque eu quero... o que eu tô... Com certeza. O que eu estou sentindo, assim, aí eu já vou te falar mais da prática do consultório, né? É que as pessoas estão sofrendo muito, muito. Sim. Então, não é só por causa da privação, eu tenho tratado pessoas que estão com casos graves, né, de desdobramentos da Covid. Então, assim, quando eu falo eu quero vacina, é porque eu quero essa pandemia longe, porque a gente está sofrendo muito. As dores dessas pessoas são muito fortes. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez na televisão, a pandemia estava muito forte na Itália. Sim, no início. No início. No dia que eu vi um médico apresentando o celular para um doente, fazer uma chamada de vídeo com a família, que depois ele ia ser entubado, eu não consegui dormir. Eu fiquei muito chocada. Hoje virou nossa realidade. Infelizmente. Hoje virou nossa realidade. Então, quando eu falo eu quero vacina, não é por mim só, não. Entendeu? É claro que por mim também, que eu quero estar com todo mundo, poder estar com os meus, né? E tudo. Sim. Mas não, é porque eu estou vendo o sofrimento das pessoas. Essa vacina representa a vida. Literalmente. Fiz parte também é isso que eu quero. Eu fiz parte também de um grupo, tenho feito, né, de um grupo que ajuda os profissionais de saúde, né? Sim, eles que estão... Com certeza, quem está na frente de batalha, né, com salvar vidas, e estão se expondo por mais proteção que eles com têm. Muito medo. Verdadeiros heróis. Tem coragem. O lado psicológico até dos médicos, porque a quantidade de pessoas nessas condições é gigantesca. E por mais que o médico ele tem todo um preparo, né, para abraçar essa profissão, as enfermeiras também, mas, no fundo, são seres humanos que estão tendo... E eles sofrem dos mesmos males que nós, ainda tem, assim, eles têm muita coragem, mas eles também têm muito medo. Se sentem explorados quando eles veem os desmandos, as coisas acontecerem. Sim, com certeza. São todas as pessoas envolvidas, não são só médicos, não, muito. Sim. Aí o que eu quero é isso, eu quero vida. Só. Mas eu acredito que Papai do Céu logo, logo vai nos abrir de novo os braços, né? Vai nos abraçar de novo e que a gente possa realmente logo estar juntos, festejando a vida, né? Nos abraçando. Esse é o desejo, pelo menos do meu fundo do coração, que eu possa estar com minha família. Ai, eu não posso chorar. Oramos todos. Porque realmente nós estamos sendo todos testados. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de crescimento. Aí já é uma visão pessoal, né? Muito, então, assim, muito grande. A gente está tendo uma oportunidade de crescimento. Com certeza. Entendedores entenderão. Fala, Gisele. A gente precisa se preservar. Quando a gente fala dessa coisa do afeto, do amor, da família, de tudo isso que envolve, o que a gente pode fazer agora é se preservar ao máximo, tomar realmente esse cuidado, prestar muita atenção para essas estratégias de relaxamento que estão acontecendo, o quanto isso ainda está continuando. Então, enquanto o presente da Vânia não chega, a gente, por amor aos nossos e às pessoas, né, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos evitar, né, vamos esperar um pouquinho a festa de aniversário, esperar um pouquinho as comemorações. Meu aniversário é dia 26 de dezembro. Não vou esquecer, não vou esquecer. Eu vou chamar todo mundo, vamos fazer uma live. Online. Vamos fazer uma festa online para você. Fazer uma festa online, vai ser bom. Bom, eu gostaria muito de agradecer vocês e passar o microfone para as suas considerações desse momento tão bonito, tão especial,
porque ganhei 2 novas amigas. Com Olha que certeza. presente bonito. Com certeza. Da minha parte, olha, foi um prazer, né, te conhecer e saber do trabalho, conhecer o Gregory e saber do trabalho da Together for Peace, que, como eu te falei, desde o convite, né, tá na minha veia. Eu sempre gostei muito dessa causa da semear a paz, né, a paz mundial. E procuro exercitar isso no meu dia a dia, mas com os jovens, porque eu acredito muito neles. Sim. Então, o voluntariado jovem, para mim, é assim, muito importante na formação de valores. Então, estar aqui conversando com vocês, com uma amiga querida, foi ótimo. Está Foi sendo um um presente. verdadeiro happy hour. Verdade. E você, Gisele? Eu quero agradecer muito pelo convite, né? E é interessante como a vida ela circula de uma forma onde as pessoas elas se encontram quando as ideias convergem. É muito interessante isso, né? E eu falo sempre, às vezes quando eu paro e penso, né? Eu falo, poxa, eu saí lá de Porto Alegre, morava numa cidade onde eu, né, não tinha às vezes pessoas que pensassem da mesma forma como eu. E às vezes eu precisei entender que eu precisava sair de onde eu estava para tentar encontrar aquilo que de fato iria me preencher. E aí é nesse momento que a gente entende que a gente forma uma rede, né? Porque eu não deixei nada lá para trás, eu ainda continuo com a relação com aquelas pessoas que naquele momento contribuíram para que eu me desenvolvesse. E aqui a gente acaba encontrando pessoas, né? Assim como a gente se encontrou por uma indicação, e aí eu conheci a no trabalho, e a gente virou aí muito amigas e parceiras, colegas, e eu acho que é isso, né? É a gente fortalecer sempre as nossas redes. Eu acho que é por isso que a gente se manteve até aqui, e eu quero deixar à disposição aí para vocês a minha disponibilidade para ajudar sempre que possível, né? Acho Muito que é isso que obrigada. me completa. Bom, Eu eu também, deixa eu agradeço. te falar, só para complementar, a minha frase que eu acho que me define, ou alguma coisa lá no Facebook, logo no perfil, é uma frase do Vinícius de Moraes que eu acho que tem tudo a ver com isso que a Gisele falou e com o que eu penso da vida. A vida é a arte do encontro, entendeu? Então, É verdade. são os encontros que a gente faz pela vida e que a gente vai levando, né? Olha, muito obrigada. Foi absolutamente fantástico. E presencialmente podem ter certeza, vocês iriam ser muito abraçadas por mim. E quero agradecer também ao Gregory por ter me ajudado a organizar esse happy hour. Quero agradecer a todos que estarão nos assistindo. E em breve estaremos de volta com mais um happy hour na internet. Muito obrigada. Até breve. Obrigada.